Olá, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar a parábola dos talentos e vou refutar argumento que falsos pastores fizeram em cima dessa parábola para fundamentar as suas heresias, as suas doutrinas erradas, antibíblicas. E são pessoas que ainda tiveram conhecimento de coisas profundas da palavra de Deus, daquilo que Deus quer revelar, está revelando para os seus servos. Conheceram as duas casas, as festas de Deus, o reino milenar, o templo milenar, as nações no reino, o ministério da igreja. Conheceram todas essas coisas, a transição das alianças. Pegaram todas essas coisas santas de Deus e misturaram com o profano. Eu me refiro a Pedro, do canal ID, Igor, do canal Veio ao Teu Reino. Ensinaram já tudo isso, todas essas coisas profundas de Deus. E o que fizeram? Misturaram. Fizeram como os sacerdotes lá do tempo de Oséias, do Malaquias, Isaías faziam. Pegavam o santo e misturavam com o profano. Não estavam nem aí se era santo, se era profano. Esse profano é a doutrina que eles estão ensinando. O que é? Eles ensinam que Deus elege a pessoa incondicionalmente, não precisa dela fazer obras, e mesmo assim Deus quis eleger. Ela não fez nada e Deus quis eleger. E ele elegeu para ela governar sobre nações. Ou seja, as nações ele não quis. Ele não amou as nações com o mesmo amor que me amou, porque eu sou mais amado, eu sou mais especial, e não sei porquê, aliás, nem depende das minhas obras, né? E também não, isso é um mistério e não precisa eu saber. E as nações ele quis também que fosse nações. Ele não quis que ele fosse rei sacerdote. Só que a Bíblia mostra claramente que não. A Bíblia mostra que o desejo de Deus era que todos os filhos de Israel fossem sacerdotes, e todos não se tornaram sacerdotes. Aí Deus deixou de ser soberano? Porque ele diz que se Deus não determinar quem que vai ser sacerdote, quem que vai ser nação, Deus deixa de ser soberano. O mesmo discurso, a mesma ladainha calvinista. E eles ainda querem negar isso e dizer que nunca ensinaram o calvinismo. Nunca ensinaram o calvinismo, porque o calvinismo diz que a salvação não se perde. O calvinismo diz que a salvação não se perde, mas eles dizem que a eleição não se perde. Você foi eleito, ninguém pode tirar essa tua eleição, mas pode tirar a tua salvação, porque eles separaram loucamente a eleição de salvação e construíram uma torre de Babel, construíram uma Babilônia, uma confusão. É isso que eles estão fazendo. E querem fundamentar ainda isso pela parábola dos talentos. Eles pegaram a parábola dos talentos, aqui o Igor foi lá no canal dele fazer um vídeo pegando a parábola dos talentos, que eu tinha usado no vídeo passado, falando sobre as primícias, para mostrar que as pessoas que não multiplicaram seus talentos, mas também elas não enterraram na terra, elas poderiam ser salvas, poderiam ser absolvidas. Ele foi lá um dia depois gravar um vídeo falando pegando a mesma palavra, o mesmo texto que eu usei no vídeo, para fazer a aplicação deles, porque eles sabem que lá eu estava combatendo eles também. E olha só, o texto de Mateus capítulo 25 diz, a partir do verso 14, olha só. Eu vou ler aqui, já vou ir direto por texto, daí eu faço as explicações, beleza? Porque isto que o reino de Deus, tem que ver o que Jesus estava falando antes. Ele estava falando do reino dos céus. Porque o reino dos céus é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou aos seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. O cara estava multiplicando, né? Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles.
Tá vendo? O cara multiplicou os seus talentos. Deus deu para ele, segundo o quê? Segundo a sua capacidade. Aí já mostra que Deus dá, não é porque ele arbitrariamente quer, porque ele deseja querer e ele deseja se compadecer e ele deseja amar você, mesmo sem você ter feito nada, porque é incondicional, porque Deus é amor, porque ele ama o que ele quer, ele faz o que ele quer. O texto está dizendo que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. A eleição é para aqueles que Deus, em sua presciência, viu as suas boas obras e por isso ele elegeu. Viu a capacidade que a pessoa tinha e deu para ela segundo a capacidade dela. Ele não deu pro que tinha a capacidade de multiplicar só 2, ele não deu 5. Para depois dizer, você não multiplicou 5. Vai ser condenado, como eles dizem. Ele não deu porque tinha 5, ele deu 2, sabendo que tinha 2, tinha capacidade para multiplicar 5, ele deu mais. E são os dons de Deus. E um talento na época era o trabalho de quase 20 anos de uma pessoa. Então esses servos aqui, eles estão recebendo os dons de Deus, as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, que talvez demoraria 20 anos, 30 anos, 40 anos para a pessoa aprender. E eles estão aqui recebendo de Deus. Então vai dizer assim, né? O seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Isso daqui vai estar sendo explicado lá em Lucas, na parábola das minas. Vai estar a mesma coisa, vai mudar algumas coisas, vai mudar alguns personagens, vai mudar algumas coisas. Mas vamos dizer, o esqueleto, a espinha dorsal da parábola é a mesma. O que Jesus está querendo passar com a parábola é a mesma coisa, só que lá em Lucas ele dá com mais detalhes, né? E ele vai falar, o Senhor vai falar lá em Lucas, bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre você multiplicou 10, eu vou pôr sobre 10 cidades. E aqui já fala diferente, já fala, entra no gozo do teu Senhor, porque o gozo é o repouso. E glorioso será o lugar do repouso de Deus. O que é o repouso de Deus? É o milênio, é o reinado de Cristo, onde haverá repouso, onde Deus descansa, o verdadeiro sábado, onde Deus descansa, onde há repouso. E esse vídeo é para você que conhece tudo isso. Se você não conhece tudo isso, você vai ter que ir lá. Esse vídeo daí não é para você, você vai ter que ir lá no canal. Eu já tenho vídeos no meu canal falando sobre esse assunto, mostrando o que é um reino milenar, o que é nações restantes, o que é judeus restantes. Tem vídeos no canal do irmão Luiz, no canal do irmão Márcio, até no canal desses pastores aí. Tem, né? Por incrível que pareça, tem. Eles ensinaram muita coisa certa. Até hoje ensinam muita coisa certa. Mas de nada vale isso se eles pegam tudo e misturam com o profano. E o castigo para esses vai ser muito maior, né? Para quem mistura o santo com o profano, o castigo é muito maior. Então tá, o gozo do Senhor é o milênio, é o reino milenar. Verso 22, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. De novo, esse também vai reinar. Vai reinar sobre quanto? Sobre 2 cidades. É o que está sendo falado lá na parábola das minas. O que multiplicou 5 vai reinar sobre 5. É segundo a obra de cada um, que cada um recebe o galardão. E é segundo a capacidade de cada um, que cada um recebe esse dom. Está vendo? Que as obras não contam só na hora do galardão, mas na hora da predestinação as obras também contam. E eles dizem que não. Mas o texto está falando que Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Por quê? Porque ele tem presciência, ele sabe quem vai ter capacidade, quem não vai ter. E ele dá o que cada pessoa pode multiplicar. O que cada pessoa tem capacidade para multiplicar.
Não é pelas obras, não é pela capacidade, não é pela presciência. Só que você vai ver lá no vídeo dele, no vídeo do Igor, que ele lê essa parte e passa batido. Ele não explica. Só fala, Deus te deu porque você tem capacidade. Mas ele não explica, porque isso vai ir contra a doutrina dele. E é o que eu estou mostrando aqui, que a doutrina deles, que eles estão ensinando, é maligna, porque a própria parábola de Jesus que eles usaram para fundamentar já está indo contra eles. Eles caem na própria armadilha, porque eles quiseram usar essa parábola para refutar o que a gente estava ensinando aqui, que era o correto, e eles mesmos caem na armadilha. Por quê? Porque a parábola de Jesus está indo, a própria parábola que eles usaram está indo contra eles. Tá, daí verso 24, daí aqui vai ter o servo mau, né? Chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Está vendo? O cara era um infiel mesmo, ele não multiplicou nada. Ele não fez nada. Ele recebeu, mas não fez nada. E daí Deus fala, mau e negligente servo, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunta onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Ou seja, ele tinha a capacidade para multiplicar esse talento. Um talento que fosse. Ele tinha capacidade. Porque o que multiplicou, o que recebeu 5, multiplicou mais 5. O que recebeu 2, multiplicou mais 2. Ele que recebeu 1, podia ter multiplicado mais 1. Tinha capacidade para isso. Tinha capacidade para multiplicar. Mas ele não quis multiplicar. Ele seria condenado se ele não fosse lá granjear e não tinha mais nenhuma chance para ele. Ou era multiplicar da maneira que Deus queria que ele multiplicasse, ou era ir para as trevas exteriores. Não, mas foi essa aplicação que o Igor quis fazer nesse texto. E eu vou mostrar para vocês que não é assim que o texto está querendo dizer. Verso 27, o Senhor vai dizer para o servo, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Então está vendo? O servo poderia ter feito menos ainda do que ele ir lá e multiplicar o talento. A capacidade dele era essa, de ir lá e multiplicar os talentos. Se ele fizesse isso daqui, entregasse para os banqueiros, ele não ia ser um servo bom e fiel. E vamos supor que ele entregou o dinheiro para os banqueiros. O senhor chegou lá e o servo disse, Senhor, eu não fui lá, não multipliquei porque eu não queria, estava com preguiça. Preferi ir lá no banco, deixar o dinheiro com os banqueiros e ficar lá deitado, de barriga para cima, e deixar o dinheiro render no banco com juros. Deus ia falar, muito bem, servo bom e fiel, você multiplicou os talentos, você foi fiel no pouco, tu porei sobre muito. Não, era para o Senhor dizer isso, era para ele multiplicar 1 talento e o Senhor dizer isso. Dizer, servo bom e fiel, você foi fiel em 1 talento, eu te porei sobre, você reinará. Você multiplicou, já tem 2 talentos, você vai reinar sobre 2 cidades. Mas não, isso estava proposto para ele. Ele foi condenado por quê? Porque se ele não chegasse naquele ápice do que Deus preparou para ele, que era 1 talento, se ele não chegasse naquilo, ele seria condenado. O texto não está sugerindo isso, porque que sentido teria o Senhor dizer, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o meu com juros. E do mesmo jeito ele seria condenado? Não. Era uma segunda chance para ele não desperdiçar tudo aquilo que Deus deu para ele. Tudo aquilo ir por água abaixo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Pedro e o Igor dizem que se você... Deus colocou para você 2 talentos. Você multiplicou só 1, você é condenado. Sabe por quê? Porque ele diz que se você multiplicar estando em algum pecado, mas mesmo assim esteja multiplicando, não, isso daí é desculpa para ser nação. Isso daí não, desculpa porque você quer ser nação mesmo pecando, quer viver em pecado para ser nação.
Não importa se você está multiplicando. Se você está pecando, você vai ser condenado, mesmo assim. O cara se contradiz. Eu vou deixar o link para vocês desse vídeo dele aqui na descrição. Para vocês ir lá e ver como que eu não tô mentindo. Como que o que eu tô falando é verdade. O cara fala, você multiplicar o talento não é você ser perfeito. Erros todo mundo comete. Defeitos, tropeços todo mundo tem. Um minuto depois estava dizendo, se você quer multiplicar os talentos, mas tá vivendo em pecado, é desculpa pra ser nação. O cara se contradiz vez após vez. Ele e os aliados, os confederados dele, se contradizem. Um após o outro se contradizem. Quando não é um contradizendo o outro, é a pessoa mesma se contradizendo a si mesmo no que acabou de dizer há um minuto atrás. Porque o que eles estão dizendo não é coisa bíblica. Se fosse coisa bíblica, não ia ter contradição, não ia ter confusão. Está vendo? Eles não vão ter explicação para esses textos. Ou vão ter? Vão ter explicação? Eu quero ver qual que é a explicação. Daí pode ir lá, pode falar o nome, quem que falou isso. Se quiser lá pôr até a cara, o vídeo na descrição, pode pôr. Não é isso que tem que fazer? Se o seu irmão peca contra você, você tem que ir a sós com ele e mostrar o erro. Mas quando o irmão peca contra o evangelho, você não tem que ir a sós e mostrar o erro. Ele está pecando contra a palavra de Deus. E está enganando pessoas. Você tem que expor na frente de todos isso. Porque ele está pecando, mentindo, ensinando heresia para várias pessoas. Ele não pecou contra você. Ele pecou contra o evangelho, ensinando heresias. Nesse caso, eles não pecaram contra mim. Eles pecaram contra a palavra de Deus. E foram ainda dizer no canal que não precisa ter zelo pela palavra. Deixe que Deus zele mesmo pela palavra. Se eles estão errados, Deus vai corrigir. Deixe que Deus zele pela palavra. Deixe que Deus zele pela palavra. Então não precisa eu estar zelando pela palavra, certo? Eu tenho que só ensinar o que eu penso. E quando vê uma heresia, ficar quieto e não falar nada. É isso que Deus quer pra mim? Por isso que eu digo, ler texto, pular, pegar, tirar do contexto, isso é perigoso. Ficar pegando exemplos, e tudo que vem na cabeça fala. É perigoso. Medite bem antes, veja bem o que está falando. E eu digo isso, nem é pra eles, não. Porque eles não vão ter, eles já se entregaram para as doutrinas deles, já se entregaram para essa heresia aqui. Por quê? Porque agora eles viraram pastores, os eleitos, agora eles são os eleitos pastores. Só por aí já está errado. Por quê? O Igor nem poderia ser pastor, por quê? Porque um pastor tem que ser casado com filhos obedientes a Deus, não é isso que a palavra fala? Mas não, ele foi lá e distorceu isso. Aí já foi a queda dele. E do Pedro junto, porque o Pedro sempre ficou envolvido nisso também. Sempre estava lá fazendo live com ele, falando que a mulher podia pregar na igreja também. Que a gente tinha que ir lá lutar por Brasil, clamar para o juiz injusto. Não é só ficar orando, tem que se manifestar para o presidente ganhar nas eleições. Aí já foi a queda. Os dois estavam envolvidos na mesma coisa, os dois estavam com o pé no buraco, agora eles se jogaram de vez, já se precipitaram lá para baixo. Por quê? Porque agora estão ensinando essa heresia e querendo fundamentar isso a todo custo, não estão nem aí para o que a Bíblia fala. O que importa para eles é pegar argumentos, pegar exemplos para falar, Deus escolhe quem Ele quer, Deus é soberano. Ou seja, Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Ou você acha que se Deus não estivesse no controle de todas as coisas, todos os eleitos já não estariam mortos? Ou pelo diabo, o diabo não mataria todos os eleitos. O que aconteceu com Jó? Inclusive é um argumento que esses falsos pastores aí usam pra falar que Jó, por que Deus não matou, Deus não permitiu que o diabo matasse Jó? Porque Jó era Jó, Deus amou Jó. Ok, Deus amou Jó, mas por quê? Porque Jó era reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Não era simplesmente porque Deus quis, ou porque Ele amou Jó e predestinou Jó para fazer isso. Porque se dependesse de Jó, Ele não faria isso. Deus predestinou então Jó para fazer isso. Errado.
aí o homem não tem poder de escolha. Então, a doutrina deles está totalmente errada. E tem que ter um pouco de juízo para pelo menos não cair nessa heresia aí. Porque calvinismo, isso daí já é fácil de refutar e tem muitas pessoas refutando. Agora, essa doutrina aí é mesclaram o calvinismo com as coisas do reino. O calvinismo, que é uma coisa profana, nojenta, misturaram com as coisas do reino. Isso é perigoso. Por isso que eu digo pra você que tá me ouvindo aqui, não se envolva com essas pessoas aí. Por quê? Porque estão ensinando heresias, estão caindo na operação do erro. E se você cair junto, você vai crer na mentira e vai ser julgado por isso, vai perder galardão, pode perder até a sua coroa e ficar para a nação, como eles mesmos negam. Qual que será o final de tudo isso? A pessoa distorce a Bíblia, distorce tudo que está na Bíblia. As cartas de Paulo falando sobre a mulher pregar na igreja, distorce as cartas de Paulo falando sobre predestinação, distorce as cartas de Paulo falando sobre pastorado e os ministérios, as lideranças da igreja. Distorceu isso? Pode crer que tudo que tiver pela frente vai distorcer a palavra de Deus. E se você se envolver nisso, você vai começar a dar crédito para isso e nem vai começar a perceber que quando vê você já está lá junto com eles, sendo enganado por eles. Não caia nessa doutrina, nessa arapuca, nessa armadilha de Satanás. Porque isso é armadilha de Satanás. Quem distorce a Bíblia não é coisa de Deus. Então vamos continuar aqui. O texto da parábola de Jesus está dizendo, né, que o servo não multiplicou o talento. Ele não multiplicou. Ele não fez nada. Mas ele podia ter multiplicado mais um talento. Seria um servo bom e fiel. E se ele não multiplicasse um talento, mas desse para os banqueiros, ele seria condenado? Porque o que Deus preparou para ele era multiplicar mais um talento? Não, ele não seria, ele ficaria para a nação restante. Ah, mas um eleito não tem como ficar para a nação porque Deus chamou ele para ser eleito, porque Deus chamou ele para governar, então não tem como ele ser governado. E qual o texto que mostra isso? E se tem um texto que mostra isso, o que o contexto está dizendo? Porque o próprio cara disse, o Igor disse que tem vastos textos que falam isso. Mas ele usou só alguns. E esses alguns ainda, ele usou e não explicou. Usou de uma maneira frajuta, de uma maneira onde ele só leu, falou ali o que ele pensa e não falou mais nada. E cadê os outros vastos textos? Porque eu tenho exemplos pela palavra que essas pessoas, mesmo sem ter ali indo multiplicar os talentos, mas deu para os banqueiros para o Senhor receber com juros, essa pessoa não vai ser condenada, porque ela não foi ela ali fazer uma obra, multiplicar os talentos, porque não era ela que estava multiplicando os talentos, eram os banqueiros que estavam ali rendendo, mas ele deu, pelo menos o Senhor ia receber com juros. Se o cara fizesse isso, ele não entraria para o regozijo do Senhor. Mas também não seria um servo condenado, lançado nas trevas. Ou senão, para que sentido que tem essa dica de Deus? Está vendo? Um mínimo detalhe na parábola explica todo o resto. Já mostrei pela parábola que alguém que é rei sacerdote pode ficar para a nação. Mais um texto. Oséias, capítulo 4. Vamos colocar aqui. Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Um sacerdote sendo rejeitado para não ser mais sacerdote. Tá acontecendo o quê? Tá perdendo a eleição, não é? Só que eles dizem que ele é rejeitado para não ser sacerdote, mas não perde a eleição. Perde a salvação, porque Deus rejeita ele, mas a eleição ele não perde. Que texto mostra isso? O que mostra isso? Onde que está dizendo isso na parábola? Que, na palavra, que
coisa mais sem sentido. A pessoa perde a salvação e não perde a eleição. Não perde a salvação e não perde a vocação. Que coisa é essa? Que mentalidade é essa? E como pode ter gente ainda que segue essas pessoas e quer vir falar que estamos errando quando vamos falar de predestinação? Mas olha a confusão que eles fazem. Então a pessoa está sendo rejeitada para não ser sacerdote. E daí eles vão dizer, tá vendo? Rejeitado. Não fez as obras de um sacerdote, foi rejeitado. Para não ser sacerdote, beleza? Não tá dizendo foi rejeitado para não ser salvo. Deus vai rejeitar para ele não ser salvo. Nós temos um exemplo lá no reinado de Salomão, que inclusive aponta para o reinado de Cristo. Reinado de Salomão, reinado de Cristo. O que vai ter no reinado de Cristo? Os eleitos, os reis e sacerdotes. No reinado de Cristo, no reinado de Salomão, o que teve? Teve o sacerdote Abiatar. Não teve? Não tinha sacerdote Zadok e Abiatar, mas Abiatar preferiu seguir pro lado de Adonias. E Zadok ficou do lado de Salomão. Ou seja, o Abiatar, levando pro lado profético, não fez obras dignas de um rei sacerdote. Zadok fez. Abiatar foi condenado por isso? Não. O que Salomão fez? Falou? Eu só não te tiro eu te tiro do sacerdócio, mas você só não morre porque você levou a arca de Deus diante de Davi. Esse argumento é muito bom, sabe por quê? Porque esse texto mostra que pessoas perdem o sacerdócio, mas não perdem a salvação. Ou mostra que também outras pessoas perdem a salvação e perdem o sacerdócio. Se perde o sacerdócio, perde a eleição. Porque perde o sacerdócio, não é mais sacerdote. Perde o chamado de ser rei sacerdote, não é mais eleito. Ou perde e mesmo assim continua sendo eleito. Impossível isso. Está vendo? Pessoas podem perder o sacerdócio, mas não perder a salvação. Ao passo que outras podem perder tanto o sacerdócio como a salvação. Por quê? Porque o cara, ele não está sendo condenado, não está sendo morto, porque as obras dele, o pingo de obras que ele fez, está sendo levado em consideração. Deus não é esse Deus maldoso que eles estão ensinando, porque eles falam da graça. Mas essa face aí de Deus não tá com muita graça. Isso daí tá estranho. Isso daí nem é bíblico. É antibíblico. Beleza. Então, vocês viram, né? O que eu quis passar aqui. O que eu quis passar foi que pessoas podem perder o sacerdócio sem perder a salvação. Se elas fizerem alguma obra boa, deixarem o dinheiro com os banqueiros para receber isso, para o Senhor receber isso de volta com juros. O que é dar o dinheiro para os banqueiros? Um talento são 20 anos de trabalho, não são? E um talento mostra que algumas pessoas receberam coisa de 20 anos de trabalho em pouco tempo. Pessoas podem receber isso. Quando tem alguém que ministra a palavra, fala para você, estudou bastante, e te passa tudo isso, toda essa informação, sem comercializar, sem vender nada, como já outro bando de hipócritas estão fazendo, sem fazer nada disso, e mostra para ela, em pouco tempo a pessoa já está sábia na palavra, e com o que demoraria talvez 20, 30 anos para aprender, e que você passou a informação para ela rápido, com todos os textos ali de forma rápida, essa pessoa, ela pode absorver isso para si e não multiplicar. Ela pode não multiplicar. Ela pode não ir ali anunciar isso, proclamar isso e ganhar outras vidas para o Senhor. Mas ela pode entregar para os banqueiros e sendo recebido de volta com juros. Está vendo a profundidade dessa parábola? Esses pastores, falsos pastores, nunca vão entender isso.
Por quê? Porque eles vão ter que pegar, a todo custo vão ter que pegar pontos da palavra para distorcer, para dar pé para suas heresias. Entendeu? É assim que eles vão fazer. No final de tudo, sempre vai vir um argumento. Quem és tu para questionares a Deus? Quem és tu para questionares as hierarquias que Deus colocou? O que eles querem falar de hierarquias se nem eles mesmos respeitam as hierarquias? Por que eles estão querendo falar de hierarquias se eles não respeitam a hierarquia que Deus colocou para o pastor, por exemplo? O pastor tem que ser casado com filhos tementes a Deus. Essa hierarquia não precisa respeitar porque o Igor está casado com filhos obedientes a Deus? Não, essa não precisa, né? Agora, a hierarquia que eles criaram, inventaram na mente deles e dos pastores da igreja deles, das 4 dimensões do reino, e agora pegaram tudo e mascararam isso com as 4 dimensões do reino. Nós estamos ensinando o evangelho. E começaram a colocar esse profano. E esse profano tem que estar sempre misturado nas lives, nos seminários. Sempre que estão falando do milênio certinho, a linha do tempo, tem que entrar uma coisa, um câncer, um vírus no meio da pregação para contaminar tudo, para se tornar heresia. É assim que fazem os calvinistas. Sempre que estão ensinando ali uma coisa, sempre tem que ter a hipocrisia calvinista no meio. E eles estão ensinando o calvinismo mesmo. Porque os calvinistas dizem que Deus vai pegar pessoas e vai jogar no lago de fogo só para mostrar que ele é Deus. Só para mostrar que ele é soberano, porque ele tem soberania. Eles ensinam a mesma coisa. Ficou impressionado? Quer ver como que eles ensinam a mesma coisa? Deus pega pessoas, elege elas, mesmo sabendo que elas não iriam aceitar. E outros, Deus sabendo que não iriam aceitar, por exemplo, os judeus restantes, vou pegar aqui os judeus restantes como exemplo. Aqui estão os eleitos e aqui estão os judeus restantes. Os judeus restantes não fizeram obras dignas de rei e sacerdote e eles vão restar. O que Deus elegeu não fez obras dignas de rei e sacerdote, mas ele não pode restar. Porque Deus elegeu ele porque ele é soberano. E esse Deus não elegeu porque ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Então, esse daqui vai ter que ir para o lago de fogo, porque ele foi chamado para ser eleito pela soberania de Deus. E não fez as obras dignas. Fez as mesmas obras que esse judeu restante. Mas não importa se esse judeu vai ser absolvido. Esse daqui vai ter que ser condenado, porque Deus chamou ele. Então ele vai ser condenado. E o judeu restante não vai, porque Deus nem chamou ele. No final das contas, Deus escolheu um e outro porque ele é soberano. Então ele vai ter que jogar a pessoa no lago de fogo só para mostrar que ele é soberano. Simples, porque não depende de obras. Então, se não depende de obras, tá vendo o tamanho do dominó que faz? Vai arrebentando tudo, vai caindo tudo. No final das contas vai ter que ser isso. No final das contas a hipocrisia calvinista está ali. Está vendo? Como que é perigoso? Não vá nessa. Sobre a parábola do semeador, a conexão que tem aqui com a parábola dos talentos, eu vou fazer um vídeo à parte, vou explicar, porque esse não é o único vídeo. Vai ter mais vídeos onde eu vou combater essa heresia e vou mostrar pela palavra. Acima de tudo tem que mostrar pela palavra, mas sempre que for mostrar pela palavra tem que antes varrer a heresia. Varrer. É que nem quando você está fazendo uma mudança em uma casa. Você está se mudando de uma casa para outra. A casa para que você vai se mudar está toda suja, toda contaminada. Você vai colocar os teus móveis tudo ali em cima da podriqueira? Não, você vai ter que varrer a casa, limpar, passar um aspirador. Dar uma limpeza, dar uma geral ali. Para depois você ir aplicando. E assim tem que fazer com o evangelho. Antes tem que passar fazer uma limpeza geral nisso. Porque isso está contaminando a mente das pessoas. Isso daí eu vou lá, ensino certo, e a pessoa vai ficar confusa. Mas é esse ou é aquele que está certo? Tem que mostrar que tá errado, senão a pessoa vai ficar crendo na heresia. Mas tem gente que acha que não. Tem que ter o amor. Ah, você é jovem, você não precisa refutar, não precisa ter zelo pela palavra. Ah, é um arrumadinho, usando a Bíblia de forma errada.
e só querendo mostrar, fazer contas malucas e tal. Mas se eu tô combatendo heresias, é porque isso tem que ser feito. Deus não escolheu pessoas, mesmo sendo jovens, para ir contra as heresias, contra o pecado do povo. Jeremias, Deus escolheu mesmo ele sendo jovem para ir contra o pecado do povo. Samuel não foi escolhido desde jovem para falar para Eli que ele não estava agindo como um sacerdote? E ali já foi mais uma chance para Eli. Ele poderia mudar ali, mas não, Eli não mudou, nem ali não mudou. E é o que essas pessoas estão fazendo, não mudam. Foram chamados para ser sacerdote, agiram por um tempo ali como sacerdotes e agora estão fazendo obras que não são dignas de um rei sacerdote. Tô dizendo que vai ser condenado por causa disso? Depende. Vai depender aí das obras da pessoa. Se ela endurecer mais seu coração, aí já é perigoso ela perder a vida eterna. Mas vai depender tudo das obras. Ninguém vai ser injustiçado. Tudo é por causa das obras. Eles foram chamados para ser sacerdote? Foram. Podem ficar para a nação restante? Podem. Do jeito que eles estão? Podem. Pessoas assim não vão herdar o reino de Cristo. Vão restar. Porque eles estão se sentando nos primeiros lugares. Estão achando que são os eleitos amados. E se assentam lá nos primeiros lugares. Se acham os eleitos. Mas o que o próprio Jesus diz nas suas parábolas? Quando vir o Senhor da festa vai falar: por favor, se assentem mais para lá que aqui já tem um outro lugar preparado. É assim que vai acontecer com essas pessoas. Tem soberba no coração. Eu sou eleito, Deus me elegeu, Deus me amou. Mas a nação ele não amou com o mesmo amor que amou a mim, porque ele amou eu primeiro. Soberba isso. Mascarado com humildade, eu tô fazendo comunhão, eu tô congregando, eu tenho comunhão com os irmãos, eu não sou hipócrita igual você, que não tem comunhão. Mas como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Mas eles mascaram tudo isso. E não importa se estiver ensinando errado, se não tiver. Eles estão lá, foram lá se misturar com pessoas que transformam o dízimo em dinheiro. Ficam pedindo dízimo em forma de dinheiro. Daí? Importa pra eles? Isso não importa pra eles. Você acha que eles vão se portar se lá tem mulher pregando? Não vão. Mesmo que a mulher esteja lá sendo pastora, eles vão estar aí para isso? Não vão. Está vendo? Esse tipo de comunhão não é aceita por Deus. As orações, as canções que eles fazem nessas comunhões não são aceitas por Deus. Deus não aceita isso. Isso não chega como cheiro suave, porque está destroçando a palavra de Deus. Deus vai falar: que pena esse servo aqui. Mas vou ouvir a oração dele. Não. Vai ter castigo se não se arrepender. E é difícil se arrepender. Uma vez que Deus fala uma e duas vezes e não replica a terceira, agora é só endurecimento de coração. E Deus mesmo faz isso, porque Deus não endurece o coração, mas é depois que a pessoa, depois de Deus falar uma, duas vezes, alertar, falar, daí a pessoa não quer ouvir, então endureça seu coração. Deus vai endurecer o coração da pessoa, ela não ouve a palavra. O que acontece? Deus dá mais conhecimento para os seus servos. É tirado o talento dessa pessoa e dado ao que tem mais. Olha que aplicação incrível. Eu vou estar continuando a falar desses assuntos. Se você ficou até aqui, deixe algum comentário. Comente aí com alguma palavra-chave. Antes do comentário, coloque Parábola dos Talentos, que daí eu sei que você assistiu até o final, beleza? E que você ficou até aqui, porque eu sei que muitas pessoas não ficaram até aqui. Então, eu vou estar falando isso, repetindo essas coisas em outros vídeos menores, porque
antes, quando vai falar de um assunto, tem que dar uma introdução grande. Depois eu vou estar falando isso em vídeos menores, ok? Então é isso. Fiquem todos na paz de Cristo e Deus abençoe vocês. Já ficou esclarecido aqui que as pessoas podem perder o sacerdócio, mas não perde a salvação. Vai depender aí das obras, porque Deus leva em conta as obras e ninguém vai ser injustiçado. Beleza? Então deu aí pra vocês entenderem, né? Então, tô finalizando por aqui. Fiquem na paz de Cristo e Deus abençoe vocês. Fui!